Olá, sou Idelma Barbosa. Depois de um breve período sem fazer a gravação dos nossos vídeos, mas graças a Deus foi por coisas assim corriqueiras, vamos dizer, né? Não foi nada grave. Então a gente volta a falar um pouquinho da palavra de Deus, da simplicidade da palavra de Deus, né? Que Deus nos abençoe a todos, abençoe você que me assiste, que você possa compartilhar esses vídeos, né, dar o seu like, se inscrever no canal, para que a gente possa semear a palavra de Deus em muitos lugares, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho do advento, esse tempo que nós estamos vivendo e que é um tempo de muita graça na nossa igreja. A sociedade tem o seu calendário civil, são muitas datas, né, que são comemoradas. O dia do trabalho, o dia do soldado, dia da pátria, e tantas datas. A igreja também tem as datas comemorativas, onde nós nos voltamos a atenção de uma maneira especial, dando um enfoque maior para aquela celebração. E esse tempo agora que nós estamos vivendo é o tempo do advento, né? O advento que significa vinda, chegada, chegado de fora. Essa definição do advento, chegado de fora, tocou muito meu coração, porque o advento é a vinda de Jesus. Então, essa é uma época que nós novamente renovamos a vinda de Jesus. Ele vem de fora, de onde que ele vem? Ele vem do céu até nós. Então, isso é muito carinhoso, isso é muito bonito de pensar que o nosso Deus vem do céu até nós. Então, essa é uma celebração em preparação para o Natal, para a vinda gloriosa de Jesus, de uma maneira mais forte nas nossas vidas, nos nossos corações, nas nossas famílias. O Advento ele é celebrado desde o século IV e ele é formado por dois períodos. O primeiro período é a partir do primeiro domingo de dezembro até o dia 16, que evidencia a vinda gloriosa de Cristo. Então, o enfoque maior é a vinda gloriosa de Jesus. O segundo momento, do dia 17 ao dia 24, as leituras, elas orientam uma preparação para o Natal com três figuras importantes. O profeta Isaías, São João Batista e a Virgem Maria. Por que essas três personagens? O profeta Isaías, porque nele se encontra o eco de esperança que confortou o povo eleito de Deus durante os anos duros, as grandes provações que eles atravessaram, mantendo assim no coração deles a esperança para a vinda do Messias. João Batista, que foi o último dos profetas, que trouxe o sinal da intervenção de Deus em favor do povo, como aquele que preparou os caminhos do Senhor. Se nós lermos o Evangelho de São Mateus, capítulo 3, versículo 3, nós lemos um versículo que fala a grande proclamação de João Batista, quando ele diz: uma voz clama no deserto, preparai os caminhos do Senhor, endireitai as suas veredas. Nessa época do Advento, essa palavra, ela tem uma força preponderante na nossa vida, ou pelo menos deveria ter. Porque essa voz que clama no deserto é a voz de Deus. É a voz do Espírito Santo que fala no nosso íntimo, na área árida, seca, fria do nosso coração. E a palavra de Deus diz para nós: prepara o caminho do Senhor. Então nós precisamos de preparar esse tempo de uma maneira mais efusiva, de uma maneira mais responsável, endireitar as suas veredas, endireitar aquilo na nossa vida que não está correto, que não está bom. Então é uma época de grande reflexão. E o terceiro momento é a presença da Virgem Maria, na cooperação dela do ministério da redenção, nos dando o seu Filho Jesus. Então, o Advento é um convite para preparar e acolher o Senhor que se aproxima de nós nesse Natal. O Natal que é celebrado desde o ano de 336, quando a igreja, vendo que os fiéis se perdiam em festas pagãs, numa religião que cultuava o sol como a luz suprema,
A igreja, então, na sua sabedoria, ela quis mostrar para todos os fiéis daquela época e para todos nós agora que a única luz que realmente importa é a luz de Cristo, é Jesus. Jesus é a luz maior, é a luz que ilumina todos os povos. Se você ler na primeira epístola de São João, capítulo 1, versículo de 5 a 7, você vai ver toda essa definição de Jesus como luz do mundo. Então, esse tempo também do Advento, ele é cercado de muita simbologia. Nós não vamos falar agora da simbologia da árvore de Natal, dos enfeites que nós colocamos em casa, que tanto alegra a nossa casa, as festividades, né, relacionadas a isso. Não, nós vamos falar de uma simbologia muito interessante e muito apropriada para esse tempo, que é a coroa do Advento, que é uma tradição do século XIX, onde 4 velas são colocadas em uma guirlanda redonda que representa o amor de Deus, o amor infinito de Deus. Assim como em um círculo não se encontra seu início e fim. Olha que coisa bonita. Então, a partir de hoje, na celebração da Santa Missa, cada domingo você vai ver a entronização de uma vela, né? Mas aproxima daquela coroa. Pensa nessa simbologia. Aquele círculo representa o amor de Deus, que é infinito. É infinito. No círculo não se encontra início nem fim. Olha que coisa bonita. Como no círculo também não existe lados diferentes, isso significa que o amor de Deus é igual para todos. Então, ao se colocar diante da coroa do Advento, louve a Deus, porque Ele te ama do jeito que você é, porque Ele não faz diferenciação. O amor dele por você é grande, é infinito. Ele não faz diferença de você com nenhuma outra pessoa, né? Temos também na coroa do Advento os ramos verdes que circundam aquela coroa, que significa o quê? Representa a esperança renovada com Jesus, que é o príncipe da paz. A fita vermelha também, que envolve a coroa do Advento, representa o amor de Deus, que nos envolve inteiramente. Depois vem a colocação das velas. A primeira vela a ser acesa no primeiro domingo do Advento é a de cor verde, que representa a esperança que é trazida pelos profetas que anunciaram a vinda do Messias. Essa primeira vela já foi colocada nesse primeiro final de semana passado. Esse final de semana agora será a segunda vela vermelha, que representa o amor de Deus e a anunciação do Messias feito por João Batista. A terceira vela, que é a rosa, ela representa a alegria da chegada do Senhor. E a quarta vela representa a pureza, além da luz que vem da Virgem Maria, porque Maria também, através dela, emana a luz de seu Filho Jesus. Essas velas também podem ter outras cores. Às vezes, lá na sua paróquia, não está presente cada uma dessas velas com essas cores. Às vezes tem a roxa, não tem a rosa. Mas é porque a simbologia é muito grande. Na Bíblia, as cores têm uma simbologia. Então, o sacerdote ele pode fazer essa dinâmica com a cor das velas. Então, eu tenho certeza que a partir de hoje, quando você olhar as velas do Advento, quando você estiver na celebração da Santa Missa e for entronizada a vela, ela vai ter um significado diferente para você. Então, essa vela que foi acesa, cor verde, nesse momento você pode fazer a sua oração, pedindo o Espírito Santo para fortalecer no seu coração, na sua família, a esperança. Porque às vezes nos falta esperança diante das dificuldades do dia a dia, aliás, dos desafios diários, nesse momento, desse ano que não foi fácil para ninguém, com essa pandemia, com tantos prejuízos, mas também com tantos ganhos, se nós prestarmos atenção. Então, peça que a esperança seja mantida no seu coração. Esse mês, essa semana, que nós vamos ter a segunda vela entronizada, a vermelha, agradeça o amor de Deus por você.
Peça o Espírito Santo para te ajudar a você sentir o amor de Deus na sua vida. Então, em cada cor você pode fazer a sua oração, né? Então, que a gente faça desse advento o grande diferencial na nossa vida. Já que esse ano foi totalmente diferente, marcado por essa pandemia, que trouxe uma mudança radical na nossa vida e que mexeu com muitas vidas, muitos corações. Infelizmente, algumas pessoas colocando fim nas suas vidas, pessoas que adoeceram com a depressão e tantas coisas ruins que aconteceram. Então, é o momento de pedir, de permitir que Jesus venha mais e mais na nossa vida para preencher todos os vazios que nós possamos ter no nosso coração. E que Ele possa transformar o nosso coração com a alegria eterna, da qual Ele tem em abundância para nos oferecer. Então, é preciso que nós permitamos que o Espírito Santo crie em nós, nesse advento, um anseio pela vinda de Jesus. Jesus pode nos transformar, Jesus pode transformar o mundo, Jesus pode transformar toda e qualquer situação. Mas toda transformação, meus irmãos, começa no nosso coração. Começa na área da nossa vontade, dos nossos desejos, dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Todas as transformações começam no meu querer, na minha disponibilidade de dar a Deus essa permissão para Ele entrar e organizar a minha casa interior, que é templo do Espírito Santo. E eu posso dizer para vocês que só Jesus pode preencher o vácuo da nossa vida, o vazio. Só Jesus pode eliminar aquilo que é ilusório nas nossas vidas, inútil, volúvel, sem valor, sem importância, insignificante e às vezes até leviano. Só Jesus pode fazer isso. Então é um momento de grande reflexão, é um momento de parada, é um momento que nós devemos pedir que Ele estenda o seu braço poderoso em nossa direção, para nos libertar das nossas fraquezas, dos nossos pecados, das nossas inseguranças, dos nossos medos, das nossas enfermidades, que às vezes ocupa os nossos corpos, mas às vezes as nossas mentes, as nossas emoções. É só Jesus. Busquemos Jesus nesse tempo, sobretudo através do sacramento da confissão. É um tempo de revisão de vida. Assim como nós preparamos com alegria, com prazer, as nossas casas para receber um familiar que vem, um amigo que vem. Agora, nesse tempo de Natal, quantas famílias vão receber seus entes queridos que moram em outros lugares? Às vezes moram até em outros países. Aquela alegria que enche o coração para arrumar a mesa, aprimorar tudo, cada detalhe. Esse tempo do advento também é esse tempo. Nós precisamos de fazer um aprimoramento numa revisão de vida, procurando o sacramento da confissão, fazendo uma boa confissão para que a gente possa viver verdadeiramente o Natal. Que Jesus, o Verbo Santo de Deus, venha mostrar a todos nós, nesse advento, o caminho da salvação. Amém. Aleluia. Glórias e louvores a Ti, Senhor.